porque não tem o ganho ambiental que eles têm. Então, é porque eu acredito. Então, vou lá, é um fato, estou lá trabalhando, já estou gastando dinheiro. Esse projeto de recuperação de água aqui, que eu mostrei aqui da CETREL, já investimos 380 mil só no dinheiro da Braskem, e quem assinou o cheque fui eu. O dinheiro é meu, mas quem assinou o cheque fui eu. De estudo de tratabilidade. Testamos vários tipos de distribuição de orgânico, com peróxido, com fânton, com coagulação, com precipitação, com mudando o pH. Fizemos vários testes de tratabilidade do efluente. Conseguimos um modelo fantástico. Fizemos uma planta piloto e testamos o efluente em real e em planta piloto. Aí, é um investimento que não tem retorno em 20 anos. É um investimento que nós vamos fazer, já está aprovado pelo Conselho da CETREL, Conselho da Braskem, para ser feito. Né? Essa primeira fase, 16 milhões e meio de reais. Por quê? Se for do ponto de vista empresarial, é uma loucura. Não vai fazer. Mas porque a gente acredita, porque a Braskem acredita nisso. Tem problema? Tem problema. Na casa da gente tem problema. Não tenha dúvida disso. Na casa da gente tem problema. Mas nós acreditamos nisso, investimos nisso e o que a gente traz aqui é o que a gente trabalha lá. E se alguém tiver a oportunidade de virar a Braskem, vai ver. Mais alguma pergunta? Interessante e relativamente novo, né? Que foi a questão de fechar o ciclo, pegando o plástico, o saco plástico e transformando em nafta. Mas você passou bem rápido. Eu queria saber se você pode falar um pouquinho mais sobre isso, falar um pouco sobre a viabilidade disso, uma vez que um dos grandes problemas que o planeta Terra tem hoje é essa questão dessa ilha de plástico que está se formando nos oceanos. Né? Perfeito. Excelente pergunta. Vou falar até onde eu sei. Na verdade, aí agora eu sou um porta-voz. Sei que está sendo feito isso, sei que vivo lá, estou vendo isso acontecer lá, os estudos de viabilidade lá, mas não estou liderando esse projeto. Não faz parte do postulado. O que acontece? Algumas empresas hoje, não vou citar nomes, mas algumas empresas multinacionais hoje, eu já sei disso, pegam resíduos e, através de gaseificação, gasify, ele gera syngas, gás de síntese, CO, CO2, hidrogênio e água. Ele gera isso. Através de Fischer-Tropsch, com a síntese Fischer-Tropsch, com catalisadores específicos, você consegue transformar isso em moléculas de hidrocarboneto. Certo? Então, isso é o que eu acredito. Estou falando o que eu acredito. Já perguntei isso lá internamente a algumas pessoas e elas me indicaram começar diretamente com a pessoa que está liderando esse projeto. Eu não tive a oportunidade de falar com ele ainda. Eu acredito que a ideia é essa: é pegar, na verdade, o plástico, queimar isso, né? Transformar isso, queimar isso não com caldeira, mas com gás de síntese, para transformar em gás de síntese e reordenar as moléculas, transformando. Se você olhar, procura na internet gás de síntese, syngas, você vai entender. Bota Fischer-Tropsch, você vai entender o que eu estou falando. Entendeu? Então a ideia é essa. O grande problema do plástico é isso que você falou. Temos um problema? Temos um problema. Mas olha, o plástico trouxe vários benefícios para a sociedade. Se não tivesse plástico, qual era a opção, por exemplo? É usar mais ferro? Por exemplo, o policarbonato não é Braskem, estou te falando isso por conta de que eu, quando era estudante, fiz um trabalho sobre policarbonato. O policarbonato A, feito do bisfenol A, ele tem a resistência, a mesma
mecânica do aço. Uma chapa de 3 milímetros para um estilo de 38 a queima-roupa e de 5 de 45 a queima-roupa. A mesma resistência mecânica do aço. Um plástico policarbonato. Só que ele não tem resistência química. Se alguém pegar soda cáustica, uma flanelinha de soda cáustica, passar nele, ele derrete. Olhou um pouquinho de soda cáustica, ele vai lá, se você pegar nele, ele derrete. Ele não tem resistência química. Então, o que acontece? Ele é usado em coletes à prova de bala, blendado, obviamente, para toda vez que você aumenta a resistência química, existe um trade-off, que você perde a resistência mecânica, então você blenda e ele é usado em colete à prova de bala, ele é usado em luminárias, que o pessoal gosta de dar tiro, jogar pedra, e for para quebrar luminárias públicas, né? Em substituição ao vidro. Qual seria a opção na luminária pública? Colocar o vidro? O que é que a gente ganharia ou perderia colocando vidro? Vamos olhar isso, essa análise de ciclo de vida que a gente tem que olhar. O vidro eu não coloquei aqui, mas é uma indústria que demanda bastante energia e tem um uso de matéria-prima. Não estou condenando o vidro, não. Eu estou dizendo o seguinte, que para a sociedade é melhor usar especificamente o plástico nesse caso, por exemplo, tá? Hipotético, do que usar o vidro e deixar o vidro para usar uma outra coisa que sirva melhor à sociedade. Então, por exemplo, se você analisar, como eu falei, a camisa de poliéster com a camisa de algodão, você vai ver que o poliéster no ferro. Mas se você pegar a sua camisa de algodão e não passar ferro, entendeu? Se você pegar e esticar no varal, usar sem passar ferro, use de algodão, use de poliéster. Essa visão crítica é que nós, como sociedade, temos que desenvolver. Se nós formos usar a sacolinha plástica descartável por comodidade e temos a opção de usar a sacola de pano 10 vezes, 1000 vezes, use a sacola de pano. É isso, na verdade, que a gente está trazendo aqui. A Braskem está trazendo aqui. Essa visão crítica e sistêmica. James Lovelock, por exemplo, que foi o inventor da teoria da Gaia, diz que a gente tem que dar ouvido a menos verdinhos e mais a pessoas técnicas. O que a Braskem está querendo, na verdade, é levantar estudos técnicos e dar ouvido a isso. Não vai dizer que o plástico vai resolver a vida de todo mundo, não. Não, vai ter casos que o plástico não vai ser aplicado. É muito melhor usar outro tipo de material. Mas o que a gente está buscando é exatamente desenvolver tecnologia, desenvolver processos, desenvolver produtos que tragam ganho para que nosso negócio, que não é filantrópico, sobreviva. É essa a questão. Então, essa ilha aí pode ser uma fonte, na verdade, de matéria-prima. Vou te dar um exemplo de uma indústria que eu trabalhei. Não vou também citar o nome, até porque não sendo filmado, até para não depois suscitar um desconforto, porque essa indústria é uma coisa boa, inclusive. Eu trabalhei nessa multinacional, que ela tinha um resíduo, em inglês é alcatrão, um resíduo de fundo de coluna, de estilação, que ela simplesmente botava no aterro. Eu, particularmente, tenho um pouco de crítica a aterro industrial. Eu, pessoal, falo por mim, né? Tenho um pouco de crítica a aterro industrial. Mas ela colocava no aterro lá dentro dela. E colocou anos e anos aquilo lá. E era em torno de 70, 90 toneladas mês que gerava esse resíduo. Até que veio uma diretriz para dizer: não pode mais colocar isso no aterro, porque essa empresa, uma outra comprou, e a outra disse: eu não quero aterro para minhas operações. Incinere, não gere, faça alguma coisa, mas não ponha no aterro. Aí, vários engenheiros, e engenheiro daqui também, na UFA, eu conheço, desenvolveram uma rota alternativa para pegar esse TAR e desmembrar de volta o produto. E montou uma plantinha. Sabe o que aconteceu? Toda a geração que ia para essa planta e voltava para a matéria-prima, retornava para a matéria-prima e entrava no início do processo. Você gerava um pouquinho de efluente, gerava, mas não gerava mais aquilo. O efluente ia ser tratado. Eu também não vou dizer não. E o aterro
visto lá de anos e anos, a 70 toneladas, 70, 90 toneladas por mês, anos e anos, virou jazida. Tinha caminhão para ir lá todo dia, ninguém mexe nisso aqui porque era dinheiro, alguns milhões de dólares. Isso que é massa cinzenta para pensar, pô. Desafio tecnológico, roda para ser desenvolvida. É isso, inovação, é pensar fora da caixa. Certo? E essa empresa não ganhava nada com isso. Existem também bons moços do outro lado. Os bons somos nós mesmo. Entendeu? Por quê? Sobreviver, crescer, perpetuar. Não adianta se abrir uma empresa daqui a 5 anos, a cada 100, 25 ficam vivas. Não adianta isso. Adianta você ser milionário e seu neto ser mendigo? Adianta isso? É isso que a gente tem que pensar. A função social da empresa é muito maior do que só meter dinheiro no bolso. Agora, a empresa vive também de meter dinheiro no bolso. Senão vai fazer filantropia. Não é a função. São esses os conceitos que eu procurei aqui tentar trazer. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Uma pergunta mais? Acho que todo mundo teve para lá, para o próprio Deus, né? Sérgio, eu gostaria de agradecer a sua participação e de todos aqui presentes. E acho que foi colocado no Sérgio, a coisa que nós temos que pensar também muito a questão dos sacos, né? Só a questão dos sacos, o cara que defendeu os sacos. Mas nós jogamos esse saco fora, então nós somos um pouco corresponsáveis pelo destino desse saco, e poderia dar um destino para ele. O exemplo que você deu, Sérgio, eu achei um pouco, foi feliz da reutilização, mas a gente tem que pensar um pouco infeliz, como maneira de colocar, porque as pessoas às vezes têm inovações quando são obrigadas ou proibidas de fazer. Não poderia ter feito antes de ser proibidas de fazer. Inclusive, o caso que você colocou, quando as pessoas se tocaram que era proibido de jogar fora, eles deram alternativa para poder aproveitar aquele material, o material que era um bota fora, começou a ser um insumo. E a gente tem que pensar isso não por obrigação, mas todo dia. O que é que nós podemos reaproveitar, né, sem ser uma coisa obrigada, e sim por iniciativa, né, dos processos. Eu sei que a maioria das vezes é desse jeito. Quando se tem uma dificuldade, as pessoas vão começar a pensar o que poderia fazer e descobrem que tinha soluções ali bem interessantes que podia até reverter o quadro, onde o resíduo passou a ser um insumo, se não para aquela cadeira, mas para uma outra cadeira de produção, né? Então, eu queria agradecer a você pela excelente palestra que fez aqui, mostrando até exatamente a visão hoje em dia das empresas, que tem que mostrar, vender uma tecnologia, né, mais adequada. Isso faz parte, entre aspas, do lobby das empresas de venderem mais desse conceito, né? Aquelas empresas que estão fazendo avaliações sobre o meio ambiente, elas são queimadas pelos consumidores e não estão aceitando. Então é um mundo que tem, né? E fico contente de ouvir muito das palavras de Yasha, as suas colocações, né, de tecnologia ali, mostrando que o trabalho de Yasha ali não está há muito tempo e foi absorvido pela indústria, né? E a indústria de uma para frente. Então, parabéns aí, muito obrigado pela presença.